Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para estudar uma lição, para compartilhar com os irmãos aquilo que temos lido, aprendido, estudado. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos estudar capítulo 3, versos de 14 a 21, uma oração do apóstolo Paulo. Mas antes vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe e que tudo que seja falado aqui seja unicamente para a glória do seu nome. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, Pai, nós somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor, em sua bondade, em sua misericórdia, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, muito obrigada porque o Senhor deixou este livro, Senhor. Este livro que é a Tua palavra revelada a nós. Pai, muito obrigada porque o Seu Filho veio ao mundo, porque, Senhor, Ele é a pedra angular, porque, Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pai, muito obrigada porque na Tua misericórdia, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pelo pecado, Senhor, de cada um de nós. E, Senhor, quando nós nos achegamos a Ele, então, nós podemos receber de Ti a salvação. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor planejou a salvação. A minha salvação, Senhor, com alguém aqui no Brasil, no século 20, 21. E o Senhor a planejou desde a fundação do mundo. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor é soberano. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus, o Senhor dos exércitos. Ó Pai, e o Senhor mesmo assim olhou para mim, olhou para nós. E na sua misericórdia o Senhor estendeu a sua mão. Muito obrigada, Pai, pela sua infinita bondade, sabedoria e misericórdia. Pai, eu te peço mais uma vez que Tu cubras-me com o Teu manto, Senhor. Que o Senhor me ajude a falar não aquilo que está na minha mente somente, mas aquilo que o Teu Espírito Santo quer que a Tua igreja aprenda, ouça, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada, que a Tua palavra seja base para aquilo que vai ser ensinado, ministrado aos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nesta manhã de domingo. Pai, eu te peço que o Senhor habite firmemente no coração daquelas pessoas que buscam a Ti. Que a Tua plenitude, Senhor, esteja em nós. Em nome de Cristo, Teu Filho, eu oro, já agradecida pelas Tuas respostas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos estudar hoje Efésios capítulo 3, os versos de 14 a 21. Na semana passada, nós aprendemos sobre a unificação do corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais, irmãos, sobre a igreja chamada Igreja Universal, o corpo de Cristo. E vamos aprender um pouquinhozinho sobre a doutrina da igreja local, aproveitando esse fechamento do capítulo 3, em que o apóstolo Paulo faz uma oração explícita pela igreja, pelo corpo de Cristo. Então vamos ler, em primeiro lugar, vamos ler as escrituras, vamos ler esse texto, Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Mais uma vez, eu recomendo que os irmãos estejam com as suas Bíblias na mão, papel e lápis, para fazer anotações. Essa é uma das maneiras que nós podemos usar, podemos dispor para concentrar mais a atenção naquilo que estamos ouvindo e guardar as informações para uma futura reflexão. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. A Bíblia que eu estou lendo é na tradução Almeida, revista e atualizada. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer assim um parêntese um pouquinho naquilo que nós estamos estudando versículo por versículo o livro de Efésios, e vamos, de uma certa forma, aproveitar essa oração que Paulo faz pela igreja, por nós outros, para falar um pouco sobre essa doutrina tão importante que é a doutrina da igreja. Mas antes eu gostaria de reiterar, né, de marcar, que nós memorizássemos esse texto que está no versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, não um poder qualquer, mas mediante o seu Espírito no homem interior. Então vamos entender, irmãos, nesta lição de hoje, a importância da igreja, não somente a igreja local, a nossa igreja Batista Sinai e tantas outras igrejas locais que estão distribuídas aqui em Salvador, no Brasil e no mundo, mas também conhecer a importância, a realidade da igreja, que é o corpo de Cristo, né? E também o fato de que nós somos igreja, né? A igreja é cada um de nós. Então, irmãos, esses dois conceitos, a igreja universal ou igreja católica, às vezes nós nos surpreendemos ao usar tal palavra e ficamos assim, como assim igreja católica, né? A palavra católica significa universal. E aí existe uma religião, uma denominação aqui no Brasil chamada de Igreja Universal. Mas não é sobre elas duas, nem a Igreja Católica Apostólica Romana, nem a Igreja Universal, cujo líder maior é o pastor de Macedo, não é sobre nenhuma das duas que nós vamos tratar hoje, não falaremos sobre elas, mas falaremos da Igreja Católica, a Igreja Universal, que é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, né? Do qual eu sou membro, do qual o irmão, a irmã é membro também. Então, esta Igreja Universal, que é o corpo de Cristo, sobre o qual a Bíblia fala em vários textos, irmãos, ela foi projetada desde a eternidade. Não foi um plano B de Deus. Não é assim, não deu certo lá com os judeus, então vamos fazer um plano B, adicionar os gentios e daí a gente vai criar a igreja. Não, irmãos, esse plano, ele foi projetado, ele foi pensado por Deus desde a eternidade. Em Efésios 1, versículo 11, diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, né? Paulo está falando aos Efésios aqui nesse texto, é um texto que nós já estudamos, inclusive. Nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que é a energia, que é o início de tudo, todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, isso foi a igreja, o corpo de Cristo, essa estrutura orgânica, real, vital, imaterial, na verdade, né? Orgânica que eu falo porque é uma organização, mas imaterial, que existe desde sempre, né? A igreja somos nós, todos aqueles que creem em Cristo como Salvador.
né, fazem parte da igreja de Deus. Então, essa igreja, ela foi pensada, ela foi projetada desde a eternidade. A igreja, corpo de Cristo, ela foi formada, ela é formada por judeus e gentios que confiam em Cristo. Não somente por judeus, não somente por gentios, mas judeus e gentios que confiam em Cristo. E essa verdade está afirmada em 1 Coríntios 12, verso 13, que é um texto também que fala sobre os dons, né? 1 Coríntios 12, verso 13, né? Fala, no cabeçalhozinho da minha Bíblia está escrito a unidade orgânica da igreja, né? A unidade orgânica da igreja. E diz assim, ó, o texto no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Batizado, a palavra batismo aqui significa, né, imersão. Todos nós fomos colocados no corpo de Cristo. Fomos inseridos nesse corpo que é a igreja. Não importa se judeus, se gregos, não importa se escravos, não importa se livres, não importa, falando para nós hoje, né, lembrando da lição que nós falamos há 15 dias passados também, não importa se negros ou brancos, se mestiços, como eu sou, né, misturado, não importa se indígenas ou orientais, não importa de onde nós somos, não importa o nível cultural, o nível de educação formal, não importa a região do Brasil, não importa absolutamente nada, mas uma vez salvos em Jesus Cristo, somos então colocados neste corpo que é a igreja. A igreja universal, ela foi prometida, né? Uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos isso, né? Isso é algo que nós estamos, na verdade, reiterando, reforçando hoje. Mas em Mateus capítulo 16 e verso 18, Mateus capítulo 16 e verso 18, o Senhor Jesus Cristo dizendo assim a Pedro, né? Ele está conversando com os seus discípulos, né? E ele diz assim, olha, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele pergunta. E ele dizendo, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns de profetas. E ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz então, né, a sua profecia, a sua promessa de que existiria a igreja de Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra angular, que é o próprio Cristo. Alguns estudiosos afirmam que esta pedra também pode ser considerada a confissão que Pedro fez, mas na verdade é o conteúdo da confissão, né? Que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Essa é a pedra angular. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Então, a igreja foi prometida, a igreja universal, a igreja que é o corpo de Cristo, perdão, irmãos. Foi uma promessa, ela foi projetada por Deus desde a eternidade e ela foi prometida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1 também, ainda nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre esse tema. Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, Jesus Cristo, né, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, quando o Espírito Santo, Jesus aqui, na verdade, estava fazendo a promessa da descida do Espírito Santo, mas nós vamos ver daqui a poucos instantes que este momento foi o momento, então, quando a igreja foi iniciada, foi fundada também. Então, ela é prometida pelo próprio Cristo. Ela é, como eu acabei de falar, ela foi fundada, iniciada no Pentecostes. A igreja, amados,
ela não é uma continuação de Israel, né? Nós costumamos dizer que a igreja é o Israel espiritual de Deus, mas na verdade a igreja ela nasceu aqui em Pentecostes, né? Nós fazemos às vezes essa metáfora, essa comparação de que a igreja é o Israel de Deus, mas o Israel é Israel, ele tem o seu papel na história, no plano, no projeto de Deus, e Deus ainda se preocupa com Israel, Deus ainda vai voltar o seu olhar para Israel. Aliás, Deus nunca deixou de olhar para Israel, né? Ele tem o seu olhar para o povo de Israel, para os israelitas, mas a igreja, o corpo de Cristo, ela é então fundada aqui no Pentecostes. Atos, capítulo 2, vamos ler versos 42 em diante. Não, desculpa, irmãos. Versos capítulo 2, verso 1, na verdade, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, este momento aqui em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali naquela casa, naquela reunião, aqueles primeiros 120, né? Primeiros 12, depois 120, depois esses aqui os primeiros que foram como a Bíblia chama, batizados com o Espírito Santo, imersos no corpo de Cristo, foram esses, né? Então aqui é quando a igreja universal, a igreja católica, a igreja que é o corpo de Cristo é fundada, aqui é onde ela tem o seu início, quando aqueles que estavam ali são então batizados com o Espírito Santo de Deus, não é? E ela está alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Né? O alicerce é aquilo que sustenta, que firma a igreja, o corpo de Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 4. 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 4, diz assim: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, esse verso aqui responde, é um dos versos, tem outros textos na Bíblia que falam também sobre Cristo ser a pedra angular, mas esse é um dos textos que responde a nossa questão lá. E é Pedro que é a pedra angular, de lá de Mateus 16, 18, é a confissão de Pedro que é a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja é o próprio Cristo. Então, irmãos, a igreja universal, ela é uma verdade, né? Ela é verdade. A igreja universal, o corpo de Cristo, espalhado por esse mundo todo, dele fazem parte todos os crentes em Jesus Cristo, todos aqueles que creram em Jesus Cristo pela fé para a sua salvação, né? Aqueles que já morreram, aqueles que vivem hoje e aqueles que ainda vão de nascer e crer em Cristo até que ele venha. Então essa é uma realidade. O segundo conceito que nós vamos estudar hoje, irmãos, é o conceito da igreja local. Nós estamos vendo algumas ideias, dizendo, mas a igreja local é uma invenção da modernidade, não era plano de Deus que existisse a igreja local, a Bíblia não fala sobre a igreja local. Isso não é bem verdade. É claro que o modelo de igreja local que nós temos hoje, como a nossa, por exemplo, que é uma igreja grande, não é o que nós vemos na maior parte do texto bíblico, mas a igreja local, ela existiu sim no texto bíblico e em vários lugares, e nós vamos confirmar essa verdade hoje. Ela também foi fundada no Pentecostes, né? Nós vemos que ali naquele momento, quando no texto que eu li agora, em Atos capítulo 2 e verso 1 em diante, aquelas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo ali, eles formavam um grupo, né? Eles formavam um grupo, foi o primeiro grupo que recebeu o Espírito Santo de Deus.
E ali estavam pessoas que vinham, né, vieram de outros lugares, não somente os 12, estavam pessoas que vieram de outros lugares para o dia de Pentecostes, que era uma festa que já acontecia antes, né? O dia de Pentecostes não foi uma invenção da igreja, é uma festa judaica, inclusive, mas essas pessoas estavam ali reunidas para festejar, né? E apareceu então, houve essa manifestação do Espírito Santo de Deus, e foi quando Deus concedeu àquelas pessoas o batismo, né? E aí, se o irmão continua lendo, né, vai perceber de quantas pessoas estavam presentes ali naquele lugar e como elas ouviram a mensagem na sua própria língua e entenderam. Depois tem o discurso de Pedro aí no versículo 37, versículo 41, você vai ver. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, cerca de 3.000 pessoas creram em Cristo naquele dia, né? Foram salvos. Então, nós sabemos que houve o grupo dos 12, depois 120 pessoas também que foram que se converteram pela pregação do Evangelho. Depois essas 3.000 almas se convertem. Depois, em outro momento mais, a Bíblia relata que 5.000 pessoas já estavam nesse rol de membros aí da igreja, que nós conhecemos como a igreja primitiva, né? Então, eles tinham um agrupamento. É claro, amados, que naquele tempo lá não existia a estrutura que nós temos hoje, e outras igrejas ainda maiores do que a nossa tem, não era uma estrutura como essa, não tinha o CNPJ da igreja, não tinha provavelmente servidores, eles se reuniam nos lares, era um outro formato, mas as igrejas locais eram uma realidade, né? As pessoas convertidas, elas tinham um propósito, elas eram unidas por amor, pela comunhão e pela cooperação. É uma verdade também, amados, que as igrejas elas foram se multiplicando, né? Com a pregação do Evangelho, as igrejas foram se multiplicando, e em cada cidade onde o Evangelho era pregado, uma igreja era iniciada, uma igreja era fundada. Uma prova disso são as diversas epístolas, as cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas que estavam em vários locais. O próprio Apocalipse, nos seus capítulos iniciais, fala ali de 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Então, por aí nós percebemos a verdade e a existência da igreja local. Vamos ver Tito 1, verso 5, né? Um conselho que Paulo está dando a Tito, um de seus discípulos que serviam como pastor. Nós conhecemos Paulo e Tito, eram 2 desses discípulos de Paulo, que foram deixados como pastores em igrejas. Timóteo ficou primeiramente na igreja de Éfeso e Tito aqui em Creta, né? Em uma outra igreja, na igreja de Creta. Tito 1,5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, tinha alguma ordem para ser colocada na igreja, né? Tanto no sentido espiritual, como no sentido das coisas. Bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Então, a gente tem aqui o testemunho de que não somente em Creta, mas em outras cidades, né, existiam igrejas que precisavam de presbíteros que fizessem a organização, que tivessem ali pastoreando o rebanho naquela igreja. Então, essa igreja local, ela foi fundada no Pentecostes, ela existia em cidades diferentes. Ela era uma igreja que era organizada, não era simplesmente um grupo de pessoas que se reuniam quando bem queriam, assim, quando bem queriam não, elas se reuniam quando queriam, mas era algo acordado entre elas, não era assim, vou usar uma expressão, ao Deus dará, né, de qualquer jeito. Eles tinham uma organização interna, como eu disse, embora eles não tivessem CNPJ, eles tinham uma organização interna. A primeira organização que esses irmãos das igrejas primitivas, né, tanto em Jerusalém como as outras igrejas também em derredor tinham, amados, é que eles tinham um padrão
doutrinário definido, né? Nós vamos ler aí em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, perseveravam na doutrina, eles tinham um padrão doutrinário. E essa doutrina que eles divulgavam, que eles ensinavam, que eles fortaleciam para os seus membros, era a mesma doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os 12 que foram discípulos de Jesus e mais Paulo. Esses são os apóstolos. Então, aquele ensinamento que eles receberam desses apóstolos era aquilo que eles ensinavam e eles perseveravam, eles ficavam firmes nessa doutrina, né? Esse ensinamento, esse conjunto de coisas que eles passavam, ensinavam para os seus crentes. Eles se reuniam, né? Porque o texto diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se havia partir do pão, se havia comunhão, é porque eles se reuniam. Eles tinham reuniões do grupo para como nós temos hoje. O modelo de igreja que nós temos hoje, ele está baseado nesse modelo de igreja, da igreja primitiva, das igrejas primitivas, primeiro em Jerusalém e nas outras cidades, né? Então, eles tinham reunião para ter comunhão espiritual. Eles tinham reunião de oração. Eles tinham reuniões de oração. Os irmãos vão se lembrar que, por exemplo, quando Pedro sai da prisão, né? Vamos ver em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, quando Pedro sai da prisão, ele vai a uma casa onde os seus irmãos estavam livres, né? Considerando ele, versículo 12 de capítulo 12, considerando ele, Pedro, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, eles se reuniam para oração. E eles tinham provavelmente um plano, né, para essas reuniões de oração que aconteciam. Eles também praticavam o batismo. Eles praticavam o batismo. Nós vemos que eles, por exemplo, quando o Filipe evangeliza o eunuco, ele fala o evangelho, logo quando ele termina, o eunuco pergunta o que impede que eu seja batizado e eles, então, ali naquele mesmo momento, ele é batizado. Imediatamente lhe caíram, como no capítulo 18 do versículo 9, estava lendo sobre Paulo, na verdade, mas não. Filipe e eunuco está em Atos capítulo 8, e então quando ele é evangelizado e ele crê, e ele diz, o que me impede que eu seja batizado? No versículo 36 do capítulo 8, e Filipe responde, é lícito se creis, você pode se você crê. E ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então eles praticavam o batismo e eles observavam a ceia do Senhor, né? Eles observavam a ceia do Senhor. Atos capítulo 4 e verso 4 diz assim, no versículo 42 mesmo, Atos 2, 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O texto que nós usamos normalmente aqui na nossa igreja, né, para a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está instruindo a igreja de Corinto como se reunir para a ceia, também é um testemunho de que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela observava a ceia do Senhor. Irmãos, então nós já vimos a realidade da igreja local, quando ela foi fundada, já vimos que ela não é uma invenção do século XX, né? A igreja local, ela não é uma invenção do século XX. Ela existe desde o nascimento da Igreja Universal do Corpo de Cristo, nasceu junto com a Igreja o Corpo de Cristo,
a igreja local, né? Elas tiveram um nascimento único. Nós já vimos que a igreja local, também a estrutura, a organização da igreja local não é uma invenção também do nosso tempo, embora, sim, haja algumas coisas que, sim, foram criadas agora. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo agora, falar sobre algo através da internet, através de uma transmissão online. Não era possível na época de Cristo, nem há alguns anos atrás, né? Então, a igreja local, ela vai tendo algumas mudanças, ela vai se renovando na forma de pregar o evangelho, mas o evangelho não muda. A estrutura básica da igreja, o seu propósito, sua missão, que nós vamos ver daqui a pouco, ele também não muda, né? Então, ela é uma igreja organizada com padrão doutrinário. Qual era o padrão doutrinário? A doutrina dos apóstolos. Esse é o padrão doutrinário da igreja primitiva e que deve ser o nosso hoje. Para que era que eles se reuniam? Para a comunhão espiritual e para a observação da ceia e também para a oração. E eles praticavam o batismo. Irmãos, de acordo com a nossa fé, com a nossa doutrina e que nós entendemos estar baseada na Bíblia, para nós, a igreja tem dois oficiais, né? Dois oficiais, os pastores e os diáconos. Os pastores que a Bíblia também chama de presbíteros ou bispos. Para nós, esses três termos na Bíblia significam a mesma, referem-se, na verdade, à mesma função. Então, vamos ver Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 17 e verso 18, quando Paulo está fazendo uma referência aos líderes da igreja em Éfeso. Atos capítulo 20, verso 17 e 28, desculpe. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E no versículo 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, olha aí que os três termos estão juntos. Ele manda chamar os presbíteros, diz aos presbíteros que eles foram constituídos bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, esse texto aqui, ele é o que nos respalda para a afirmação de que pastores, bispos e presbíteros são a mesma coisa. Nós sabemos que existem outras igrejas que têm um entendimento diferente, uma vez que a Bíblia fala mesmo em bispo, fala em pastor e fala em presbítero, então eles fazem uma diferenciação nessas três nomenclaturas, mas para nós batistas, todas as três nomenclaturas significam aquele que pastoreia, aquele que lidera, aquele que orienta, que cuida do rebanho, no nosso caso aqui, o pastor. 1 Pedro 5, 1 e 2. 1 Pedro 5 e 2 também diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, a testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, mais uma vez, ele usa a palavra presbítero e diz pastorei o rebanho de Deus. Então, nosso entendimento como batistas é que pastores, bispos e presbíteros têm a mesma função na igreja local, são aqueles que pastoreiam, né? e não cargos ou funções diferentes, respeitando aqueles que assim interpretam as Escrituras. O segundo oficial da igreja que nós cremos são os diáconos. Esses são os oficiais instituídos biblicamente, os pastores e diáconos. A primeira vez que nós ouvimos falar em diaconia, né, em diáconos na igreja, nesse sentido, né, do serviço, é no livro de Atos, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, que fala sobre a diaconia.
Ora, naqueles dias, vamos ler versículos de 1 a 6, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, é a primeira vez que são eleitos diáconos na igreja primitiva. E em Filipenses, capítulo 1, verso 1, nós vemos também novamente o apóstolo Paulo fazendo menção a eles. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, esses são os dois que nós consideramos os dois oficiais que a Bíblia institui para a igreja local. Outra coisa que nós gostaríamos, outro ponto que nós gostaríamos de falar também sobre a igreja local, irmãos, são as ordenanças, né? As 2 ordenanças que a Bíblia nos traz. O que são as ordenanças? São obrigações, né? Deus diz assim, olha, essas duas instituições aqui vocês precisam fazer sempre. Uma dessas obrigações é o batismo. Por que é importante o batismo? O batismo é importante porque o próprio Jesus Cristo reconheceu a importância do batismo. Em Mateus capítulo 3, verso 13 a 15, nós temos aqui nos contando o fato de como Jesus Cristo ele vai até João para ser batizado. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. Então, o próprio Jesus Cristo, ele pede para ser batizado, para nos dar o exemplo. E em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus Cristo, na grande comissão, diz para nós: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda ordenança, então, irmãos, é a celebração da ceia. É claro que hoje nós não celebramos a ceia da mesma forma que era celebrada no Novo Testamento. As igrejas primitivas, elas reuniam-se realmente para o partir do pão, no sentido mesmo de eles tinham comida, né? Eles se reuniam para lanche e tudo. Mas, tanto que Paulo faz essa exortação aqui, que não venha para a igreja só com essa intenção de comer. Mas o objetivo do que nós chamamos hoje de a Santa Ceia é a memória, né? Trazer à memória a morte, ressurreição e a vinda de Cristo que se aproxima, né? Então, é nesse sentido que a igreja tem como ordenança, como é algo que Jesus Cristo manda que nós façamos, né? Que é no capítulo 11 de 1 Coríntios, estão as orientações para ser. Olha como Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, é algo que vem de Deus, né? Que Deus mandou de nós. Eu recebi do Senhor e estou transmitindo a vocês, o apóstolo Paulo diz. E ele dá aí no capítulo 11 de 1 Coríntios
toda a orientação de como deve ser a ceia, da nossa preparação, da nossa contrição espiritual para aquele momento de memória, para trazer à memória a morte, ressurreição e futura vinda de Cristo. Então, irmãos, são duas coisas que nós, como cristãos, precisamos fazer e querer fazer. A primeira é ser batizado, porque aí toda a simbologia que existe no batismo, né, que como não é o nosso objetivo principal nesta lição, falar do conteúdo do batismo e da ceia, nós não nos alongamos muito, mas nós entendemos que a simbologia do batismo é dizer para o mundo aquilo que já aconteceu em nós, né? Que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então isso é importante que nós façamos isso, que nós demos esse passo. O batismo não salva, mas o batismo é para o salvo. E a celebração da ceia como trazer à memória aquilo que traz esperança, que Cristo morreu, ressuscitou e um dia voltará. A ceia para nós, então, é um memorial. Existem outras formas de celebrar a ceia, mas para nós, batistas que somos, a ceia é um memorial. É memória, é trazer a memória. E, por último, né, nesse ponto de o que é a igreja, o que é importante para a igreja, o seu governo, a forma de governo da igreja local. Existem vários modelos de governo, o governo episcopal, o governo presbiteriano, né, que tem um presbitério, mas o nosso governo é chamado governo congregacional, né, o governo congregacional, em que a própria igreja, a igreja local, a assembleia, né, a assembleia da igreja é autônoma, é ela que tem a autoridade para dirigir os seus negócios. Esse é o nosso modelo de governo, porque nós entendemos que esse é o modelo que está apresentado nas Escrituras. Atos 15, 22. Atos 15, 22. É onde nós temos uma base para nós batistas, né, termos escolhido essa forma de governo, que é o governo congregacional. Diz assim, Atos 15, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Então, aqui nós vemos um momento em que a igreja fez essa assembleia e decidiu como se comportar. Tem outros textos bíblicos, né? Nós trouxemos esse para confirmar essa ideia de governo congregacional. Irmãos, qual é o propósito da igreja, né? Da igreja local? Para que existe a igreja local? Qual é o propósito da igreja local? Na nossa visão como Igreja Batista Sinai, nós temos lá glorificar a Deus e abençoar pessoas. Então, esse glorificar a Deus é o primeiro propósito, né? O propósito da igreja, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Efésios 1, capítulo 5, nós já estudamos sobre esse texto em Efésios, e diz lá que nós somos criados, né? Criados para glorificar a Deus. Efésios 1, capítulo 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Na verdade é 1:6. Para louvor da glória, para glorificar a Deus. A igreja também, ela tem o propósito de edificar a si mesma. Nós vamos estudar ainda sobre isso nas próximas lições aqui na Epístola de Efésios mesmo. Que meios Deus nos deu para a edificação da própria igreja? Então, a igreja existe para a edificação de si mesma, para edificar os crentes em Cristo que estão naquela igreja local. A igreja existe para purificar a si mesma, para a purificação dos crentes em Cristo que estão naquela igreja local. Esse é o objetivo da igreja. Auxiliando o outro na sua vida, né, no seu crescimento espiritual. Nas próximas lições isso vai ser desdobrado um pouco mais. A igreja existe para evangelizar o mundo. Marcos 16 e verso 5. Nós já lemos o texto da grande comissão em Mateus 28. Agora Marcos 16 e verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 16, 15.
Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Esse é talvez, se a gente pode mensurar propósito, esse talvez seja o nosso maior propósito, evangelizar o mundo. E é também propósito da igreja ser um diferencial, né? Reter a maldade, ser luz nesse mundo. Mateus 5, de 13 a 16 diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. E aí isso bem para nós, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como luz neste mundo, nós ajudamos a reter, irmãos, a impureza, a maldade, a cobiça, porque nós vamos influenciar pessoas enquanto nós vivemos, enquanto nós caminhamos. E para finalizar a lição de hoje, eu gostaria de voltar um pouco então à oração do apóstolo Paulo aí no capítulo 3 de Efésios, quando ele ora pela igreja de Deus. Ele ora por poder interior, nos versículos 16 a 17a, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda à igreja de Deus ali em Éfeso, conceda à igreja Batista Sinai, fortalecimento, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Ele pede compreensão, ele suplica que nós possamos compreender, a fim de poder compreender com todos os santos. Compreender o quê? Compreender esse amor de Deus, compreender o tanto que Deus nos ama, não compreender como nós amamos Jesus Cristo, mas o tanto que Jesus Cristo nos amou, viver a vida de Cristo, entender quem é esse Cristo para viver com Ele e para Ele. Ele suplica também a plenitude de Deus em nós, no versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa oração, esse pedido que Paulo faz, poder interior, compreensão de quem Cristo é, de quem Deus é e plenitude de Deus em nós. Cheios, ser cheios, ele fala disso, nós vamos falar disso também mais adiante. Ser cheios, viver a plenitude do Espírito. Não ser um crente de qualquer jeito, mas um crente que é a plenitude, que vive a plenitude do Espírito. E por fim, nos versos 20 e 21, ele faz uma exaltação. É a segunda oração que Paulo faz nessa carta, exaltando a grandeza de quem Deus é. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, os irmãos e irmãs podem imaginar que Deus é capaz de fazer mais do que aquilo que nós pensamos por nós. E Paulo está glorificando então a Deus por isso, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Senhor, mais uma vez, muito obrigada, Pai. Obrigada, obrigada por ser quem Tu és. Pai, Tu fazes muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Ó Pai, a Ti toda a glória, toda a honra. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, até a próxima lição.